Bem, galera, nós vamos retomar aí o nosso assunto, né? A estrutura da matéria, vamos fazer uma revisão aí, né? E aí pegar alguns outros tópicos que não foram colocados aí no vídeo anterior, certo? Botei um pouquinho aí de alguns efeitos, né? Para um pouquinho descontrair, né? Afinal, nós estamos aí nas nossas aulas remotas, né? E aí vamos tirar um pouquinho do sério aí para poder fazer a coisa melhor, né? Então vamos lá, né? Desenvolvimento dos modelos atômicos, né? Falei para vocês que esse assunto ele não é um assunto recente, é um assunto aí 400 anos de Cristo, certo? Esse já tinha essa palavra átomo, né? E hoje se fala muito em bombas atômicas, em guerras nucleares, né? Submarinos, hoje tem se falado, por exemplo, essa questão da Rússia, né? Que existe um submarino ultrassônico, né? Indetectável, né? Então, ainda por vir e torna nosso planeta é ameaçado por certas potências, né, nucleares. Certo? Então, nesse período aí, antes de Cristo, já tinha essa questão da discussão, né, dos dois filósofos, né, o Demócrito e o Leucipo, que era o seu discípulo, né, que a matéria é constituída por partículas fundamentais chamadas de átomo, né. Tinha uma certa matéria, né, uma pedra, você ia, né, cortando essa pedra, cortando. Segundo os gregos, chegaria um momento, né? Isso aí é um artifício mental, que você seria tão pequena essa pedra, tão pequeno esse pedacinho de pedra, que você não conseguiria cortá-lo. E aí esse pedacinho bem pequenininho, o mais elementar de todos, seria chamado de átomo, né? Não divisível, certo? Já a teoria atômica de Dalton, né, as pessoas podem até falar assim, mas a teoria de bola de bilhar também é um pouco assim, sem pé nem cabeça. Não, ele tinha uma certa amparo, inclusive científico, né, da época, né, do Lavoisier, né, da indestrutibilidade da matéria, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E também da questão de Proust, né, que os elementos, né, se combinam para formar substâncias em proporções definidas. Quem definia são os próprios elementos, né? E aí, ele baseado nisso, ele também propôs essa teoria. Pô, mas se a natureza não se destrói, ele se combina em proporções definidas, então serão como se fosse esfera. E essas esferas iriam se combinar para formar substância. Então, aí ele estava respaldado pela lei de Proust, né? E a lei de Lavoisier, né? Ele mesmo também contribuiu para a questão das teorias, né? Da questão das reações químicas, certo? E aí, né? O Dalton, né? Ele disse que cada substância, cada elemento químico, né? Perdão, cada elemento químico, que elemento químico ele representa uma única espécie de átomo, né? Então, cada elemento químico tinha um tipo de átomo, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio tinha um tipo de esfera, o de ouro, outra, o de prata, outra, e assim, todos os elementos conhecidos até naquela época tinham seu determinado tipo e tamanho de esfera que ele achava que seria um átomo para cada um, certo? Então, cada elemento químico, ouro, alumínio, zinco, ferro, oxigênio, nitrogênio, né, carbono, então cada um teria um tipo e um tamanho de átomo, certo? E aí as substâncias simples também são formadas por elementos iguais, né? E aí você tem essa questão do elemento químico, né? É a representação de uma substância que só tem elementos iguais. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, gás oxigênio representado por duas esferas, né? Então ali é uma substância simples, porque os dois átomos são iguais, simples, né? Gás de nitrogênio, só tem o hidrogênio. Se eu for decompor esse gás só vai me dar quem? Nitrogênio. Agora, quando eu tenho nitrogênio com hidrogênio formando amônia, e aí eu quero decompor essa substância amônia, que é uma substância composta, aí ela vai me dar em nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, água, nitrogênio, todas as substâncias que nós conhecemos, açúcar, clorofila, né, elas são compostas por vários tipos de átomos diferentes. Isso que difere da substância simples, certo? Então, aí nós podemos generalizar que os átomos não são criados nem destruídos, né? Puxou o gancho lá de Lavoisier, né? Nas reações químicas, os átomos se recombinam em proporções, né, de 2 para 1, de 3 para 4, de 5 para 3, de 10 para 2, né? E aí ele também puxou esse gancho de quem?
do Proust, né? Os átomos são esferas. Aí ele também, né, deu esse toquezinho. Na verdade, ele deu um leve toque na questão dos átomos, né? São esferas rígidas e indivisíveis, né? Maciças, né? Por que maciça? Porque quando você, teoricamente, né, naquela época ele também achava que o átomo era indivisível. Então, se você cortasse um átomo de hidrogênio, né, eles seriam iguais, certo? Então, não teria nada além do que átomo de hidrogênio, certo? Então, hoje, né, se conhece mais de 100 elementos, né, 105, 106, né, e cada vez mais a ciência vai nos presenteando com novas descobertas, né? O telhado que ele nunca se fecha, né? Então, o elemento químico ele possui um símbolo, né? Uma letra. E essa letra é a origem de quem? De um nome. E esse nome, né? Ele é representado por um idioma, né? Que já foi já caiu em desuso, né, que é o latim, então ele não sofre modificações. Por exemplo, o nosso português tem uma série de modificações, abajur, garçom, hot dog, né, off. Nós temos várias influências de várias línguas, né, inglesas, francesas, alemães, né? Então, uma língua viva ela sofre modificações por outras línguas, por outros dialetos. E já o latim não, ele é do jeito que ele parou, ele ficou. Então, ele não vai sofrer modificações. Então, por isso é que foi escolhido o latim para colocar nos elementos químicos, né? O hidrogênio, né? Hídrium, né? O oxigênio, né? O formador de ácido, né? Oxigênio, o ferro, né? Férrium, cálcio, né? Flúor, né? O enxofre vem do sulfo, né? Aquele que queima, né? Magnésio de uma cidade, né? O nátrio, né? A questão do natrão, aquela substância que as pessoas utilizavam para embalsamar múmias, né? O ouro, o áuro, o fósforo. Então, nem sempre você tem um elemento que representa a sua representação é o nome dele em português, é o nome em latim. Então, só ficar atento a essa questão aí. E também é outra coisa também para não deixar por fora, né? É representado por uma letra maiúscula, certo? Ou uma maiúscula com uma minúscula. Se eu tiver duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos químicos diferentes, eu posso ter uma representação de dois átomos diferentes e, consequentemente, eu terei uma substância composta, certo? Né? Tirar aqui um pouquinho aqui de vista. A substância é representada por fórmulas, né? Água, H2O, amônia, etanol. Você vê que existem várias combinações de várias proporções diferentes para cada substância, certo? Aqui eu tenho uma substância simples, ó, hélio, representada por um só elemento químico. Ozônio, ó, é uma substância por sua composta? Não. Olha só o elemento químico, só tem quem? Ó. Ah, mas tem três, sim, mas é o elemento químico predominante, assim, é só O. Então só tem átomo de oxigênio. Ah, e o gás oxigênio é O2. Então aqui nós vamos ver mais lá na frente que tipo de fenômeno é esse que eu tenho duas substâncias diferentes, porém na hora que você vai analisar essas duas substâncias, elas são substâncias simples, certo? Não seria simples se ela tivesse nitrogênio e hidrogênio. Aí seria uma substância composta. Certo? Vamos analisar essa questão aqui. Ó. Um período pré-socrático é um ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prende à cosmologia, sendo a determinação da physis, né? Princípio eterno e imutável que se encontra na origem, natureza e suas transformações. Ponto crucial de uma formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmam-se a realidade percebida pelos sentidos ilusórios. Defende que o sentido apenas captura uma realidade superficial, mutável e transitória, que acreditam ser verdadeira, mesmo que o sentido apreenda as mutações das coisas no fundo dos elementos primordiais, que constitui uma realidade e jamais se altera. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Leucipo e Demócrito, a física é composta de quê? Pelas quatro raízes, o úmido, o seco, o quente e o frio, pela água, pelo fogo, pelo ilimitado, pelo átomo. E aí? Né? Você vê que tem um pouquinho aqui do puxou nessa letra A da concepção aristotélica, né? Terra, fogo, água e ar, né? Mistura essas substâncias primordiais, né? Formaria tudo isso que nós entendemos, né? E aí seria qual, gente?
A physis, né? Quem é physis? É o princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza das transformações. É, pelos átomos. E aí, sob a teoria atômica de Dalton, é correto afirmar, é incorreto, ou seja, está errado afirmar que a matéria é descontínua, ou seja, admite que ela seja constituída de partículas esféricas, maciça e indivisível. Não, isso aí está certo, né? O mesmo elemento químico é constituído de átomos idênticos com a mesma massa. Ó. Diferentes substâncias podem ser formadas pelos mesmos elementos químicos nas mesmas proporções. Diferentes substâncias químicas podem ser formadas pelos mesmos elementos químicos em mesmas proporções. Guarda ela aí. Teve influência na teoria da gravitação de Newton? Não. Nada relacionado à questão de Newton. Né? Permitiu explicar leis empíricas de Proust e Dalton? Sim. Então, na verdade, tem várias respostas certas aí. Porém, ele não quer a resposta certa, ele quer a incorreta. E qual delas seria a resposta incorreta? Diferentes substâncias podem ser formadas pelo mesmo ar. Diferentes substâncias químicas são formadas por diferentes átomos, certo? Então, não posso ter H2O, água e formar H2O, amônio. Não, amônio vai ser outra combinação de outros elementos químicos, certo? Vamos passar aí para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aí várias representações de substância, né? Umas compostas, outras simples, ó. Compostas, simples, embora eu tenha dois tipos de substância simples, compostas, né, e simples, somente simples, ó. Aí entra quem? Oxigênio e substâncias compostas. Justificando quais modelos representa? Substâncias simples. Ó, 2 e 3. Ó, 2 e 3. Professor, aqui não tem 2, aqui tem 3? Sim, é o caso do elemento químico da substância ozônio e oxigênio. 2. Ó, só estou vendo aqui uma esferinha vermelha, não tem outra de outro tamanho, outra cor. Aqui, apesar de eu ter 3, mas eu tenho 3 iguais. Então, são substâncias simples, né? Cada molécula possui um único tipo de elemento. Letra B, substância pura ou composta? E aí, vou dar um tempinho para vocês. Qual seria a substância pura ou composta? Substância pura composta. Então, ela tem que ter somente substâncias compostas. Não pode ter uma simples. Só pode ser composta. E aí? 1 e 4, ó. Uma bolinha com uma verde, uma bolinha com uma verde, uma verde. Então, ela é composta. Porém, eu só tenho tipos de substâncias compostas, certo? Aqui, ó, eu tenho composta, simples, simples. Não seria, certo? Então, a 4 aqui, por exemplo, uma substância composta de 4 átomos e um marrom, beleza, né? Mistura de substâncias. Aí mistura tu tem quem? Simples e composta. Ó, 5, 6, 7, 8. Ó, diferente dessa aqui, essa aqui tem 4 e essa aqui tem 2. Cientificamente denominada sacarose, é uma substância formada por moléculas representada por C12H22O11. Explica o significado da representação C12H22 relacionando com a molécula sacarose. Ó. Possui 3 elementos químicos que são quem? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Possui um total de 45 átomos. Soma toda essa atomicidade aqui, que são esses números, né? E aí eu tenho a quantitativa de cada um, né? O vinagre é uma mistura de vários componentes, mas para esta questão, vamos considerar como sendo apenas por água e ácido acético, sendo uma segunda substância completamente solúvel em água, ou seja, o ácido. O vinagre é uma mistura ou uma substância pura? Opa, deixa eu voltar aqui. Ele já está falando, né? Vários componentes, água e ácido. Pura ela não pode ser, né? Ela tem que ser o quê? Uma mistura. Considerada por mais um tipo de molécula. Eu tenho água e ácido acético. É correto dizer que o vinagre é uma solução? Por quê? Porque se trata de uma mistura o quê? Homogênea. Então, se tu tens aí uma mistura homogênea, você vê o vinagre, você não vê outra coisa. Você vê aquela cor amarela, o vermelho, o azul, você não tem outra coloração dentro daquela
mistura líquida, então é uma solução homogênea. Certo? Quantos elementos químicos há no vinagre? Aí basta você ver aqui, ó, tem o hidrogênio, tem o oxigênio, tem o carbono. Né? Certo? Carbono. No Brasil, os resíduos gerados pela indústria, apenas 28% recebe tratamento adequado e o restante acaba em lixões, contaminando o solo, a água e ameaçando a saúde pública. As principais fontes desses resíduos são baterias de automóvel, chumbo, pilha, cádmio, lâmpada, mercúrio, cimento, cromo e rejeito da indústria farmacêutica, zinco. Considerando os elementos químicos descritos, é correto afirmar que são representados respectivamente pelo símbolo. Aí, no caso, seria só uma questão de você analisar pela tabela periódica, você pode pesquisar na tabela periódica e ver pesquisar esses elementos. Quais elementos? Chumbo, né, que ele é Pb, plúmbio, né, líquido. Né? O único metal, chumbo não, plúmbio, né, pilha, cádmio, Cd, mercúrio, Hg, o único metal, esse aqui que é o único metal líquido, né, cromo, Cr, né, e zinco, Zn. Então, qual seria a alternativa correta? Ó, pronto. Aí era só uma questão de pesquisar na tabela periódica, né? Lembrando que a tabela periódica, gente, não é um manual para você decorar. Eu já vi muita gente falar, professor, eu vou decorar a tabela periódica todinha para me fazer. Depende. Se você vai fazer um teste muito elevado, nível ITA, nível USP, né? Uma universidade de altíssimo conceito, né? A melhor universidade do Brasil, aí pode ser que você tenha uma necessidade de decorar essa tabela toda, que vai dar um trabalhão para ti. E no final você vai ver que você gastar muito mais tempo para outras disciplinas, ou até mesmo para química, né? Aprender outros conceitos mais complexos do que decorar uma tabela. Então, não acho importante decorar a tabela periódica, é um instrumento de consulta. Certo? O número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias de fórmula. Essa é fácil, ó. Substância simples, né? Só tem um tipo de elemento químico, ó. P4, iodo 2, ó, composta, hélio, atomicidade 1, ozônio, atomicidade 3. E aí eu tenho quantos? Ó. Ele quer a atomicidade só a par, então ficou só o fósforo 4 e o iodo 2. Natureza elétrica da matéria, turma, vamos retomar aquele assunto que a gente foi falado aí na aula anterior, certo? Thomson, né? Thomson ele inventou o raio catódico, né? Posteriormente eu vou no laboratório para a gente mostrar para vocês o que são esses raios, né? Que posteriormente foram denominados de compostos, né? De elétrons, né? A eletricidade agora ela tem um conceito, né? O conjunto ordenado de elétrons, certo? Conjunto ordenado de elétrons. Então, quando você tem um fio, dentro daquele fio elétrico eu tenho um conjunto de elétrons que estão seguindo um caminho em ordem, certo? Não estão desordenados, um correndo para lá, outro correndo para cá, não. Todos eles estão marchando um só caminho, certo? Então, os elétrons eles foram descobertos aí exatamente pelo Thomson, né? Raios catódicos. Posteriormente, esses raios catódicos, alguém teve a brilhante ideia de fazer um tubo. E esse tubo, posteriormente, deu origem a quem? Às televisões antigas dos nossos pais, né? A gente diz assim, né? A gente diz assim, dos nossos avós. Ah, tô velho, né? Agora eu digo assim, televisão do meu tempo. Mas é assim mesmo, né? É bom quando a gente envelhece, é ruim é que essa pessoa morre, né? Cedo. Então, o televisão do tubo, né? Que eu acho que de poucos vocês viram, né? Quando criança, né? Televisão de tubo hoje é a televisão mais em LED, 4K, HD, né? Nós temos uma série de outras características. Então, aquele tubão foi a origem desse cidadão aqui. Então, ele descobriu os elétrons, né? E os elétrons tinham carga negativa, por quê? Porque desviava no plano positivo. Então, como ele era o contrário, né? Dufay já dizia que era um físico, né? Dizia que carga de sinais opostos se atraem e carga de sinais iguais se repelem. Então, esse teste feito aí com os ímãs, que a gente sempre faz, né? Você pega dois ímãs, tenta juntar os dois da mesmo polo positivo, eles não se atraem, eles se repelem. Mas se você pega o negativo com o positivo e tenta unir, a atração é quase que imediata. Então já sabia desse princípio de Dufay, né? Então, como ele seguia para o lado positivo, ele deu a carga negativa, né? E aí ele elaborou o seu modelo. Esses elétrons estariam incrustados
numa grande matéria de carga positiva, sofrendo uma certa atração. E aí a imprensa, na época, disse que era o modelo pudim de Passos, né? Que era uma grande bola positiva e dentro dessa bola incrustado, né? Dentro, né? Encravado estariam os elétrons lá. Não disse como os elétrons estariam, se estariam próximos um do outro, se estariam em órbitas. Então foi um modelo assim, sem muita explicação, mas na época já dava para ter uma noção de como era feita a matéria. E aí, neste ponto aí, a matéria já não era mais indivisível, como os gregos pensavam e como o Dalton, certo? Aí já sabíamos que tínhamos parte positiva e negativa, certo? Olha aí, ó. Observou o experimento de Eugene Goldstein, né? Observou a pressão de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons, concluiu que o componente desse feixe devia ter carga positiva. Então, à medida que ele mostrou o feixe dos elétrons para um lado, né, tinha também, né, um feixe oposto, né, que também iria para o sentido negativo. Né? E aí esse daí, né, foi, né, descoberta a questão dos prótons, né? E descobriram a carga, descobriram massa, né? Conseguiram descobrir todas as características dessas duas partículas, prótons e elétrons, certo? E o próton também ele é oriundo da radioatividade. Então a massa do próton é quase 2.000 vezes maior do que a massa do elétron, né? Uma coisa assim bem intrigante na física quântica é isso. Uma coisa é quase 2.000 vezes mais pesada que o outro, no entanto, eles estão eletrostaticamente, né, coesos, né, numa estrutura que a gente não consegue conceber a olho nu. Né? Então, são coisas que a gente não consegue conceber, apenas imaginar, né, criar modelos para que possam explicar isso. Né? Já o modelo de Rutherford, o que acontece? Né? Ele fez todo aquele aparato, né? Boa parte das partículas, 99% passou, algumas desviaram, né? Então aí, esse que bateu aqui no núcleo, né? Se a partícula alfa era composta de prótons, prótons com prótons se desviavam, né? Então ele disse que o núcleo do átomo era muito pequeno. Por quê? Porque a maioria passou. 99,9% passou tranquilo. Só pouquíssimos prótons que sofreram desvio. Se sofreram desvio é porque encontraram outros prótons no meio do caminho. Então, essa estrutura atômica, na verdade, o próton fica bem no centro. Bem longe dele ficariam os elétrons circulando ao redor de carga positiva no núcleo, negativa na região periférica, né? Bem afastado. Né? E aí, se girar, né? Faria aquela estrutura semelhante ao modelo do sistema planetário. Né? O modelo propõe aqui parte do átomo na vazia. Né? Hoje, se você for tentar analisar como seria um próton, ou como seria um átomo na vida real, seria um maracanã e uma bola de gude bem no centro. Isso ainda estaria um pouco bem tosco, mas seria bem próximo da realidade do que o átomo é. Né? Imensos vazios, certo? E a descoberta do nêutron, né, foi o Chadwick, né? O Chadwick ele também verificou com material radioativo, né, submeteu-se a um campo elétrico, né, campo magnético, polo positivo e negativo, né? E ele viu que algumas partículas atravessavam tranquilamente esse campo magnético, não sofreu desvio nem para a parte positiva nem para a parte negativa. Mas só que depois ele viu que lá no outro anteparo, do outro lado desse experimento, essas partículas acabavam colidindo. E depois ele mediu massa, mediu tudo, verificou que ela tinha quase o mesmo valor do próton, certo? Então ele tinha quase a mesma massa do próton, e aí o que mais? Só que não tinha carga. Então aí ele foi chamado de nêutron por não haver carga. E aonde é que esse cidadão se encontra? Esse cidadão se encontra junto dos prótons e eles ficam meio que no meio, né? Se não houvesse nêutrons no núcleo do átomo, o que aconteceria com esses prótons? Todos eles positivos. Todos eles juntinhos, a tendência é que eles iriam se afastar e aquela matéria não poderia existir. Certo? Não existiria um núcleo de átomo com 6 prótons se não houvesse núcleos para separá-los, entendeu? Então, esses prótons iriam sair do núcleo, a matéria deixaria de existir, certo? Então, ó, durante a experiência com material radioativo, essa partícula não possui carga aeronáutica, aproximadamente igual à do próton. A gente não diz que é igual, mas é bem próximo. Né? E aí, para Rutherford, o átomo tinha duas regiões distintas. Né? O núcleo,
A menor parte, a parte bem diminuta, bem pequenininho. Lembra lá da bola de gude no meio do centro do Maracanã e os elétrons circulando ao redor desse núcleo. Certo? E aí vamos aí para outra pergunta. Qual das alternativas a seguir apresenta uma informação correta sobre a descoberta do elétron? O modelo atômico de Dalton contemplava a existência do elétron? Não. O preenchimento da ampola de Crookes com diferentes gases e uso de diferentes eletrodos levava a resultados diferentes? A relação carga-massa? Não. Certo? Os raios catódicos eram assim chamados, pois fluíram em direção ao cátodo. Né? Com a massa do elétron determinada por Thomson, Millikan pôde calcular o valor da carga do elétron? Sim. Né? Aí foram várias descobertas, né, depois daqui de Thomson, né, e descobriram todas as características, particularidades do próton, do elétron, do nêutron, né, e os raios catódicos sofriam influência dos campos eletromagnéticos. E esse fenômeno foi crucial no experimento de Thomson. E aí, gente, qual seria a alternativa e por quê? Ó, os raios catódicos sofriam a influência de campos eletromagnéticos. E esse fenômeno foi crucial no experimento de Thomson. E aí ele pôde determinar o quê? Que se ele desviava para a parte positiva, ele seria de origem negativa, porque opostos se atraem, certo? Então aí ele foi crucial para que ele desenvolvesse, né, a questão do modelo dele. Qual das alternativas a seguir indica uma característica de matéria que não pode ser associada ao modelo atômico proposto por Thomson? O átomo ser divisível, que não pode ser associada. O átomo apresenta grandes espaços vazios, o átomo apresenta partículas carregadas eletricamente, a massa dos átomos não ser significativamente alterada ao perder ou ganhar elétrons. E aí, qual das alternativas a seguir indica uma característica da matéria que não pode ser associada? Ou seja, uma dessas características aí, A, B, C e D, não pode se dar, dizer que ela está afirmando que seja relacionada ao modelo proposto por Thomson. E aí eu pergunto para vocês, o átomo no modelo de Thomson, que ele já tinha descoberto a descoberta do elétron, era divisível? Apresentava grandes espaços vazios? Apresentava partículas carregadas eletricamente? Massa do átomo não pode ser significativamente alterada ao perder ou ganhar elétron? Então, qual desses que não se pode associar ao modelo de Thomson? Ó, o átomo apresenta grandes espaços vazios. Quem propôs essa questão aqui, ó, foi quem? O Rutherford, com sua experiência lá da lâmina de ouro e o material radioativo, certo? Então, isso aqui não é associado ao modelo de Thomson. IME, né? O Instituto Militar do Rio de Janeiro. Os trabalhos de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford, né, resultaram em importantes contribuições da história da evolução dos modelos atômicos no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor e suas contribuições é Thomson. Concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar. Que foi isso aí? Foi quem, gente? Rutherford. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo. Até então, em Dalton, o átomo era indivisível. Rutherford, pela primeira vez, contestou a natureza elétrica da matéria. Thomson já tinha falado disso. Thomson, a partir dos experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas. Rutherford reconheceu a existência de partículas sem carga denominadas de nêutrons. E aí, qual seria a alternativa? Thomson, né? A partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas. Que partículas subatômicas? Os elétrons. Certo? Já posteriormente, na questão de Rutherford, né? Já tinha a questão da radioatividade, aí, né, surgiram outras, né? O próton e o nêutron. Hoje se tem mais de 32 subpartículas que envolvem a matéria, gente. Então a coisa foi se dividindo aí, foi se dividindo e cada vez mais se dividindo, certo? Nós podemos achava que o próton era indivisível, o elétron era indivisível, o nêutron era indivisível, mas não, eles se quebram em muitas outras partículas, certo? Muitas outras partículas, que fogem um pouco do nosso conteúdo, mas só para dizer para vocês, né? O próton, será que eu consigo se quebrar esse próton para ver se tem outras partículas? Sim, e tem outras partículas, muitas outras partículas, né? Então aí a física, a química, né, como eu falei para vocês, ela não tem assim um fim, né, conhecido.
Ao fazer incidir partículas radioativas numa lâmina metálica de ouro, Rutherford observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Várias conclusões foram tiradas dessa experiência, exceto a de que o núcleo é a região mais densa do átomo, o átomo apresenta predominantemente espaços vazios, o núcleo é praticamente do tamanho do átomo, os elétrons giram em torno do núcleo para garantir neutralidade elétrica do átomo. O núcleo atômico apresenta carga elétrica positiva. Então, várias conclusões foram retiradas, exceto, né, tirando qual delas? O núcleo é praticamente do tamanho do átomo. Não, o núcleo é a parte diminuta do átomo, né? Junto com a eletrosfera, nós temos o conjunto todinho que vai representar o átomo. Então, eu não posso dizer que o núcleo é praticamente o tamanho do átomo. O núcleo é a menor parte que a gente conhece do átomo. É a região bem pequenininha. Certo? Então, vamos lá, para essa outra aqui. A realização de experimentos com descargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produz raios catódicos. Esses raios são conduzidos por um feixe de quem? Que tipo de partículas? Elétrons. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de cargas positivas e negativas. O modelo de Thomson propôs que o átomo seria formado por uma esfera de carga positiva contendo elétrons incrustados, possuidor de carga elétrica negativa. Rutherford, ao incidir partículas radiativas em lâminas metálicas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale dentre as afinações aquela que não reflete a conclusão de Rutherford sobre o átomo. O átomo são esferas maciças e indestrutíveis? Quem disse isso? Dalton. No átomo há grandes espaços vazios? Sim. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso? Sim. O núcleo do átomo tem carga positiva? Sim. Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva? Sim. Então, a única que não estaria correta seria a letra A. Né? Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva, de uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons, um núcleo de massa desprezível comparado à massa do elétron, uma região central com carga negativa chamada núcleo, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Ó, aqui. Então vamos só finalizar essa questão aí, gente, né? O átomo e as partículas subatômicas, né? Partículas fundamentais constituem o átomo. São prótons, nêutrons, junto com os prótons eles ficam numa região central, que é uma região diminuta, e os elétrons ficam ao redor, certo? Por exemplo, o próton, a massa relativa é 1, a carga é mais 1. A gente utiliza o sinal de mais para dizer que é positiva, prótons, né? E negativo para elétrons, né? Ó, massa relativa do nêutron 1, bem próximo do próton, né? Carga relativa é a capacidade dele atrair ou repelir, é zero, não atrai nem repele. E os elétrons, né? A massa relativa é muito pequena, 1 sobre 1836, e a carga relativa é negativa, oposta à carga de quem? Do próton, né? Então, principais características são os prótons no núcleo, região central, muito pequena, muito, isso aqui tá, se a gente fosse analisar, professor, isso aqui, a gente for analisar assim, bem sério com a questão do átomo, estaria um desenho extremamente errado? Estaria, por quê? Esse núcleo é muito pequenininho. Se a gente fosse fazer uma cópia fiel do que foi falado teoricamente, seria um pontinho, né? E aí, bem longe mesmo, longe da nossa tela, quilômetros, estariam os elétrons. Certo? Isso é uma representação para você ficar um pouco mais a par da situação, né? Mas como a gente foi falado nas aulas anteriores, né? O modelo, ele não, a gente não pode dizer que é fiel, cópia fiel daquilo que a teoria está dizendo, né? O modelo é uma coisa que a gente pode ter uma vaga noção do que seja o átomo, certo? Olha aí, número de prótons 5, nome do elemento, aí nós teremos que ver na tabela periódica quem tem o número 5, né? Boro. A outro aí, ó, berílio, 4 prótons. Ó, número 2, hélio. Né?
os tipos diferentes de átomo, né, são identificados pela quantidade de prótons. Então, gente, o próton, na verdade, é o CPF de cada elemento químico, né? Aumentou ou diminuiu a quantidade de prótons, você tem um elemento ou outro tipo de elemento, certo? Se eu tiver um átomo, tem 5 prótons, e outro átomo tem 5 prótons, eu posso dizer categoricamente que esses dois átomos formam um elemento igual, certo? Eu não posso ter um elemento X com 5 prótons e um elemento Y com 5 prótons. Na verdade, os dois são idênticos, né? Tem a mesma quantidade de prótons, mesmo elemento químico. Mudou um ou dois ou três ou quatro ou 10, mudou o elemento químico totalmente diferente, certo? Então a gente representa o número atômico, né, ou o número de prótons pela letra Z, certo? Então o quantitativo de prótons que eu tenho aqui, Z desse aqui vale 2 do elemento químico hélio, certo? Observe os átomos abaixo e compare o total de prótons e elétrons de cada um. Olha aí, ó. Elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Ó. Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, para dizer que esse átomo, né, ele existe na natureza, inicialmente ele está no estado neutro. Ou seja, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, né? E você tem carga positiva de um valor, carga negativa de o mesmo valor, só os sinais contrários, né? Isso aí faz com que esse átomo esteja estável ou eletricamente neutro. Qual é a carga do átomo neutro? Zero. À medida que ele vai perdendo elétrons ou vai ganhando elétrons, aí ele vai tendo uma carga que é diferente de zero. Aí ele não estará mais neutro. Ele é chamado de íon. Certo? Número de massa. Como que eu faço para me somar o número de massa de um átomo? Né? É a soma das partículas que realmente importam. Quem é que importa? O próton e o nêutron. Então, qual é a massa desse elemento químico? Eu pego o número de prótons, somo com o número de nêutrons e eu tenho a sua massa. Ah, professor, por que eu não vou somar os elétrons? Porque os elétrons têm 2.000 vezes mais leve do que esses dois cidadãos. Então, tu vai somar uma coisa de 2 gramas com outra de 2.000 gramas, 2 quilos, não tem cabimento, certo? 2 quilos com uma coisa de 2 toneladas, não tem cabimento, certo? Então, realmente as cargas que são fundamentais é quem? É o próton e o nêutron. Cargas que eu digo que vão realmente fazer um significado de massa para um elemento químico, certo? Olha, ó. Esse aí ele tem 4 prótons, né, e 5 nêutrons, né? Então, a massa dele é 9. O elemento químico neutro tem 15 elétrons, 16 nêutrons. Seu número de massa é, se ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons igual a elétrons, ó. Ah, professor, mas ele tem aqui 15 elétrons. Não disse que aqui quanto tem prótons. Sim, ele não disse quantos prótons tem. Mas se ele disse que o átomo é neutro, então essa mesma quantidade de elétrons é a de prótons. Então basta tu somar 15 o quê? Elétrons? Não, 15 prótons mais 16 nêutrons, ó. Ó, 31. Beleza? Tranquilo? O átomo é a menor partícula que identifica o elemento químico. Ele possui duas partes a saber. Uma delas é o núcleo constituído por prótons e nêutrons, a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituídas do átomo. Em relação a essas características, indica a alternativa correta. Letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Entre partículas atômicas, o elétron tem maior massa e ocupa o maior volume do átomo. Entre as partículas atômicas, o prótons e os nêutrons têm a maior massa e ocupam o maior volume do átomo, né? Ó. Entre partículas atômicas, o próton e o nêutron têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Interessante. Então, qual seria a alternativa correta? Hein? Ó. D. Entre partículas atômicas, o número de nêutrons, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Isso é fato. Mas vejam aqui também, entre partículas atômicas, o próton e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo. Aí é que vem aí que está o erro, porque eles possuem a maior massa, realmente. De fato, as massas significativas são de prótons e nêutrons.
Porém, eles não ocupam o maior volume do átomo. Na verdade, é um menor volume. A região central, gente, sempre lembra, é a menor parte. É um pontinho da caneta e você bota assim 10 quilômetros depois, são os elétrons. Assim é o átomo. Né? O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação dos átomos dos elementos químicos naturais. Também possibilitou testes, a síntese de átomos dos elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Indique entre a alternativa abaixo aquela que identifica o átomo, seu determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. Qual seria? Número atômico. Isso aí diferencia qualquer um. Né? Um sistema é formado por partículas que apresentam composição atômica, 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica. Um sistema é formado por partículas que apresentam a composição atômica de 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. Foram adicionadas novas partículas. Né? O sistema resultante, quimicamente puro, se as partículas apresentam as seguintes composições. 20 prótons, 20 elétrons, 22 nêutrons. 11 prótons, 11 elétrons, 12 nêutrons. 11 prótons, 11 elétrons, 11 nêutrons. E aí, qual seria a alternativa, turminha? Se ele tem 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons, né? Qual seria o sistema resultante adicionado com aquele que ele novas partículas foram adicionadas? Ó, 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons, certo? Um nêutron a mais, né? Fulvestre, um átomo contido de 17 prótons, 18 nêutrons e 11 elétrons apresenta respectivamente o número atômico e o número de massa igual ao número atômico ao número de prótons, ó, 17. E o número de massa é prótons com nêutrons, 17 com 18. Ó. Certo? De acordo com a IUPAC, turminha, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar o elemento químico, deve-se indiciar o seu símbolo, né, o seu número atômico e o seu número de massa. Ó, né? Essas convenções às vezes mudam, certo? Às vezes eles botam um Z para cima, o número de prótons e o número de massa para baixo. Aí você tem que ficar um pouquinho antenado com relação a isso aí. Semelhanças atômicas para a gente poder, nós vamos deixar aqui, na próxima a gente encerra com esse assunto aqui para que ele ficar muito grande esse vídeo, certo? Então, até a próxima, galera.